Boa tarde, estamos dando início ao nosso podcast SA. Hoje o nosso tema será literatura. Eu sou Silvério, autor do livro A Margem do Rio, que vai ser o tema principal desse podcast. E estamos recebendo aqui na mesa o professor de língua portuguesa, professor Roberto, e também o professor de matemática Jack Miller, que vai mediar esse debate em relação ao livro A Margem do Rio. Boa tarde, sou o professor Roberto, já foi bem apresentado pelo nosso ilustre Silvério, escritor dessa obra fantástica, A Margem do Rio, que eu tive o privilégio de ler nesses dias e me apaixonar pela obra. Então, Silvério, é a pergunta que não pode deixar de existir. Como surgiu a ideia de escrever A Margem do Rio? Olha, eu sou daqui de São Cristóvão de Sergipe, nordestino, e no passado a gente tinha a obrigação de sair do Nordeste porque não tinha perspectiva nenhuma no Nordeste. E o destino era São Paulo, Rio de Janeiro. Eu optei pelo Rio de Janeiro, fui bem recebido, e a gente sabe que essa migração que havia, ainda há, mas bem pouco, que havia no passado a respeito do nordestino de se dirigir ao centro-sul do país, isso tem um preço. E eu senti na pele esse preço. E eu resolvi, passando 19 anos morando no Rio de Janeiro, eu resolvi registrar a minha passagem, a minha luta para sobrevivência como nordestino no Rio de Janeiro. Eu senti a necessidade de escrever o livro A Margem do Rio para que a gente pudesse oferecer aos nordestinos que teriam a oportunidade, já que eu vim como professor do Rio de Janeiro para cá, os meus conterrâneos tivessem conhecimento do que é o preço que se paga quando a gente é obrigado a migrar do Nordeste para o centro-sul do país. Então eu escrevi A Margem do Rio justamente por conta disso. Interessante, viu, professor Silvério? Boa tarde a todos. Meu nome é Jack Miller, professor de matemática aqui, como o Silvério já apresentou. E eu acho interessante a capa do livro, que se eu estiver pegando, eu acho que essa câmera vai pegar, mostra realmente uma pessoa sentada à beira do rio e atrás está o Pão de Açúcar, né? Você poderia contar um pouco mais sobre a ideia do que seria a margem do rio, a ideia passada essa mesmo, de andar à margem da cidade, junto com, estou vendo ali a paisagem, o que seria? Então, a ideia do nome do livro foi justamente para mostrar o outro lado da sociedade carioca, que a gente está acostumado a perceber nas reportagens, que a gente toma conhecimento a respeito do Rio de Janeiro. É um Rio de Janeiro maravilhoso, uma sociedade próspera, rica, e na realidade a gente não conhece a sociedade que está à margem do Rio de Janeiro, né? A sociedade marginal, que é aquela sociedade da miséria, do pobre, do sofrimento, do cara sair 5 horas da manhã pendurado no coletivo para ir trabalhar e chegar meia-noite em casa. Essa realidade a gente não conhece nas reportagens, nas histórias que a gente ouve sobre o Rio de Janeiro. E A Margem do Rio, ela retrata isso, que existe uma outra sociedade vivendo dentro do Rio de Janeiro que precisa ser mostrada, né, para que as pessoas tomem conhecimento, principalmente o nordestino, na hora de pensar, na hora de resolver em viajar definitivamente para São Paulo e Rio de Janeiro, e ele saber que vai encontrar dificuldade. Então, A Margem do Rio tem também essa foto, tem alguma coisa a ver com a minha história no Rio de Janeiro, porque, por incrível que pareça, esse livro, a capa, foi confeccionada, criada por um professor galo, daqui de São Cristóvão, um excelente desenhista, e ele retratou esse desenho aqui atrás de mim, mas ele retratou só uma pessoa sentada na pedra e refletindo na margem de um rio. Quando ele me trouxe a foto, eu disse a ele que o rio é do Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro. E ele colocou o Pão de Açúcar e o Cristo Redentor para ilustrar que a cidade é realmente do Rio de Janeiro. Mas aí eu me lembrei que em 1979
eu trabalhei no Estaleiro Mauá, que ficava em Niterói, Rio de Janeiro. Ficava em Niterói. E na hora do almoço, eu sempre com meus colegas, a gente almoçava e sentava nas pedras que margeiam a Baía do Guanabara, e a gente ficava refletindo, olhando, maravilhado com o cenário que é a cidade do Rio de Janeiro, que realmente é uma cidade maravilhosa, uma cidade linda. E eu ficava ali sentado naquelas pedras. E quando ele me mostrou a foto do livro, eu me identifiquei de imediato, porque era a minha história que estava aí na capa desse livro. Pegando o ensejo, né, dessa questão que o Jack Miller levantou e que você colocou, Silvério, sobre a primeira impressão do Gal, né, do professor Gal, para formatar a capa do livro, ele pensou em rio, não cidade. Né? Ele pensou em rio, ali o afluente, né? O rio em si. E isso, depois que você esclareceu o outro ponto para ele, criou uma poeticidade tão fantástica, tanto visual, como também relacionada à metáfora que se cria, né, quando você lê à margem, né, tirando o contexto adverbial, né, adjunto adverbial do lugar, e você pode ver que alguém à margem do rio e à margem do Rio de Janeiro. Né? Então, essa nuance, ela traz para a capa do livro e para o livro em si uma mágica fantástica que leva a gente a refletir sobre as questões tratadas no livro de uma maneira muito poética. Eu mergulhei na sua obra e em vários momentos eu me encontrei emocionado com as passagens, com as construções que você faz da impressão que você tem da cidade, com a contextualização que você faz com o panorama histórico de sua vida. O livro é repleto de poesia, além de ser um livro de crônica, um livro de conto, ele consegue ser transversal nesse sentido literário, de ser muito rico, realmente. Silvério, repito, é uma leitura apaixonante, da primeira à última página. Verdade, e uma pergunta, se você pudesse, obviamente, falar um pouco mais sobre o livro. O livro é separado em capítulos, obviamente, eu não me recordo quantos capítulos são, mas eu sei que são 19 capítulos, né? E a ordem dos capítulos é cronológica ou você colocou de forma aleatória? Você poderia falar um pouco mais rápido sobre algumas eventualidades? Tem alguns capítulos aí que é muito interessante mesmo. Tem a passagem que você acabou ficando preso no churrasco, diante do tiroteio, se quiser também falar sobre e demais histórias. Fica à vontade aí para falar um pouco aí sobre... porque a cronologia, eu sigo um pouco a cronologia do tempo que eu vivi no Rio de Janeiro, morei 19 anos no Rio de Janeiro, e 19 capítulos justamente em homenagem a esses 19 anos que eu morei no Rio. E cada capítulo a gente consegue, eu inicio o texto, para quem leu a obra está acostumado com essa versão que eu vou falar, em relação a gente inicia cada capítulo, eu contando uma história de cada bairro do Rio de Janeiro que aconteceu algum fato comigo. E eu inicio contando o cotidiano do Rio de Janeiro e mostrando o porquê da origem daquele bairro. Com curiosidades, como a ciência do que foi a motivação para o nome Realengo. Sim. Isso, né? A ideia por trás do nome e tal. Fantástico. Eu morei no Rio, eu morei em Realengo e poucas pessoas. Eu fui pesquisar sobre o nome do Rio de Janeiro porque as pessoas que moram no Rio de Janeiro, especialmente no bairro de Realengo, elas desconhecem a história do nome do bairro. E ali era uma fazenda chamada Real Engenho, e os bondes que chegavam e saíam do centro do Rio para Realengo, como o Real Engenho era grande para se colocar na fachada do bonde, eles abreviavam e colocavam REL.Engenho, de engenho. E com o tempo o povo começou a chamar de Realengo. Por isso. E ali poucas pessoas que moram no Rio de Janeiro, especialmente em Realengo, conhecem essa história.
Né? Então o livro também ele consegue resgatar a história para as pessoas que moram no Rio de Janeiro e desconhecem a sua história. Eu costumo relatar essa passagem do Rio de Janeiro com a que a gente vive aqui em São Cristóvão, que a gente tem um acervo histórico muito grande e a gente passa 50 anos na porta do museu e a gente não entra. Muita gente não conhece o Museu Histórico. A questão cultural, né? Que é que a nossa própria cidade não dá valor a isso, né? A gente, como professor, você mesmo faz o corredor cultural, traz outros eventos na escola, e é justamente sobre isso que é uma curiosidade minha. Porque você saiu daqui do Nordeste, foi lá, experimentou uma cultura nova, foi em São Paulo também, ficou um tempo em São Paulo. Inicialmente eu fui para São Paulo, depois para o Rio de Janeiro e permaneci. Então, ou seja, você experimentou uma cultura diferente da do Nordeste. Aí a pergunta que eu tenho para você é: quando você foi para o Rio de Janeiro e para São Paulo, e obviamente você conhece aqui várias pessoas que saem de lá e vêm morar aqui no Nordeste, várias pessoas, a pergunta que eu tenho para você é o seguinte: o tratamento de quem sai daqui para o Rio de Janeiro, das pessoas do Rio de Janeiro em relação ao nordestino, é diferente do tratamento das pessoas que saem do Sul e vêm morar aqui? Um pouco diferente, porque por mais que a gente tenha um certo... A gente não, digo a sociedade do sudeste do país tenha assim, uma certa resistência em relação ao Nordeste, mas você ainda consegue muita amizade, você consegue ser recebido. Só que esse receber, você está fora das suas raízes, você está longe da sua família. E sofrimento é inevitável, né? É difícil você sair da sua raiz, da sua cidade, ir para uma cidade como Rio de Janeiro, São Paulo, e dizer que não mudou nada na sua vida, né? A cobrança é demais. Tem muita gente que vai, leva todas as pessoas daqui para lá e fica sem referência no Nordeste, e lá na frente tem vontade de voltar e fica sem condições econômicas para voltar, porque não tem para onde vir, não tem residência, não tem família, não tem ninguém. Eu vou todo mundo para lá. Né? Eu fui, mas eu fui naquela leva aí, e as famílias ficavam, e os mais novos, e você tinha a possibilidade de, se caso não desse certo, você teria uma casa para você retornar. Foi o meu caso. Eu vivi 19 anos no Rio de Janeiro, constantemente com um aperto no coração, porque eu não me acostumei com o Rio de Janeiro. Vivi lá esse tempo todo porque eu era obrigado a viver no Rio de Janeiro, uma cidade grande, porque eu tinha meus sonhos, eu tinha minhas realizações a fazer, e eu queria conquistar isso. Né? Eu fui na bagagem, meu primeiro sonho, quando eu fui para o Rio de Janeiro, e isso consta no livro, foi a questão de ser jogador de futebol. Né? Eu já atuava aqui em Sergipe, e no Rio de Janeiro eu tentava entrar num grande clube para me projetar. Mas são sonhos que você leva na bagagem. Eu não levei um só, eu levei vários. Infelizmente, esse primeiro sonho não foi possível realizar, mas na bagagem eu tinha centenas de sonhos. E um deles foi justamente o que me trouxe de volta para o Nordeste, que foi justamente estudar no Rio de Janeiro e chegar aqui em Sergipe como professor. Mas, assim, eu acho que eu não me fiz entender, mas você acha que seria muito mais fácil para você se você fosse carioca e viesse para o Nordeste do que você ser nordestino dentro do Rio de Janeiro? Você acha que a vida seria mais fácil? Não, eu acho que as dificuldades seriam as mesmas. Primeiro, como o nordestino que sai do Nordeste vai para o sul do país, sudeste do país, ele sente a falta das suas raízes, da sua família, o carioca vai sentir a mesma coisa. Ele vai estar aqui, mas o coração dele está lá. Sim. O sofrimento vai ser o mesmo. Sim. Bom, você vai falando e a memória vai mergulhando no livro. Você falou sobre a questão do seu sonho inicial, que era ser jogador de futebol. E essa foi um dos primeiros momentos ali no livro que eu disse, caramba, quanta resiliência. Porque lá no capítulo, Jack, você lembra também, você deixa bem claro, não deu certo, mas eu não vou baixar a cabeça. Porque eu tenho outros sonhos, como você citou há pouco. Né? E, cara, resiliência
é algo que poucos, diante da dificuldade, sabe, Silvério, e que não foram poucas, conseguem desenvolver. Tá? Muitos desistem. Né? Quando tem um sonho e tem uma frustração, essa frustração toma conta, a primeira dificuldade desiste. No outro ponto, aí eu pego o que Jack colocou, eu lembro da passagem do livro que você relata a sua chegada, com a mala coberta com um pano verde, e a sua impressão das pessoas olhando para você, e como de forma magistral, você deixa aquilo numa reticência para dizer no final: agora eu entendo aqueles olhares, porque aquelas pessoas olhavam para mim daquela maneira, né? Que vai o que você falou, mais um chegando, né? Para tentar conquistar um espaço. Fantástico. É interessante, porque na época que você está relatando aí, na época de crescimento mesmo, a gente sabe que várias pessoas saíram do Nordeste, foram para Brasília, construção de Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, tentar, e é uma coisa que está acontecendo na Europa aí. Na Europa, os estrangeiros estão sendo praticamente expulsos, né? Porque a dificuldade está batendo lá, está faltando emprego para as pessoas da terra, digamos assim, e aí, meu irmão, a primeira coisa que faz é pirão pouco, ou farinha pouco, ou meu pirão primeiro, né? E aí, geralmente, quem é de fora, geralmente, volta para a sua terra, vai passar dificuldade lá. E é complicado mesmo, parabéns, meu irmão, porque realmente, o professor Roberto falou aqui, resiliência é algo, meu irmão, que é majestoso, é primordial. Você não precisa nem ser tão inteligente. Se você for resiliente, ficar ali batendo na tecla. E é um exemplo disso é esse podcast, né, cara? Eu cheguei aqui e peguei já o meio do caminho do bonde andando. Mas você já falou lá, mandando mensagem para mim, Jack, pô, estou fazendo um podcast, parabéns mais uma vez, viu? E tenho certeza que tem tudo para dar certo aí. Já está dando certo, né? Já está dando certo. E interessante que os obstáculos, muita gente acha que em qualquer área que você for, você vai focar para você construir seu crescimento, vão ter obstáculos. E eu acho que o obstáculo, ele é o tempero do sucesso. Porque sem obstáculo você não vai conquistar nada. E quando você conquista, você sente o prazer daquele obstáculo, porque ele fez o seu crescimento. Eu, quando eu cheguei aqui em Sergipe, depois de passar por todas essas dificuldades no Rio de Janeiro, eu formado, eu tinha muita bagagem na hora de eu chegar na sala de aula para falar de história com os alunos, porque eu vivi isso. Né? E isso ninguém paga, isso não tem preço. Isso é a vida que ensina. Não tem universidade, faculdade que coloque isso no nosso currículo. Né? E eu acredito que seja por conta disso que eu coloquei no livro, que a professora Patrícia, você lembra da professora? Lembro, sim, professora de português, que foi a revisora. Um abraço para a Patrícia. Ela fez a revisão do livro, e ela disse que ela, lendo o livro, ela se emocionou, ela riu e ela chorou. Então ela disse que todos os pontos das emoções dela foram aflorados justamente por conta da margem do rio. Isso é gratificante para mim, porque a gente consegue colocar, né, no papel aquilo que a gente sente. Isso é super importante. E, professor Roberto, eu sou privilegiado. Porque quando eu cheguei aqui em São Cristóvão, eu não conhecia nada daqui, apesar de morar no Eduardo Gomes, e ele que me apresentou aqui em São Cristóvão. Tem lugares aqui maravilhosos aqui em São Cristóvão que a gente acaba não dando valor. Fica pensando, vamos para não sei para onde, aqui tem um catamarã, lugares belíssimos que ele me apresentou. E o mais legal, meu irmão, é que alguns personagens do livro eu conheço pessoalmente. Que maravilha. E aí o que acontece? A gente batendo papo, bebendo uma cerveja, alguma coisa assim e tal. Aí vem as histórias e as histórias que ele conta, às vezes eu não sei se está no livro ou se não está, porque já é material para o livro 2. Eu já comprei aí, já comprei esse cara. Tem altas histórias. A Margem do Rio 2, por favor. A Margem do Rio 2, ela está já no 6º capítulo. Eu dei uma parada porque muitas coisas aconteceram na vida, e para que você possa colocar no papel as histórias, você tem que estar com a mente bem tranquila, bem produtiva. Isso, velho, para quem quer adquirir o livro, como é que faz? Está à disposição aí da venda, como é que faz? Não, a gente está digitalizando, a gente vai fornecer
a oportunidade das pessoas que tenham a oportunidade de querer tomar conhecimento da margem do rio, a gente vai digitalizar e vai oferecer pela internet. Certo. Possivelmente, as pessoas que se inscrevam no canal do podcast SA será contemplado com a leitura grátis do livro A Margem do Rio. Oi, já é uma vantagem, né? Se você inscrever no canal. Uma baita vantagem. Com certeza. Uma baita vantagem. Com certeza. Quer falar mais alguma coisa, amigo, sobre o livro aí? Ou podemos fazer as considerações finais? Não, só dizer que foi bom o bate-papo aqui, deu para ilustrar o livro A Margem do Rio para as pessoas que vão tomar conhecimento desse podcast, para as pessoas que vão acessar, e dizer que a gente está de portas abertas para que as pessoas acessem, né? Dê o like, né? Que você falou, para que a gente possa permanecer. Gerar engajamento. Permanecer com o podcast. A produção está ali e está mais uma vez trabalhando né? dessa digitalização do livro. Ali são fera. E agradecer a presença de vocês aqui. E vamos ver se na próxima seja o debate sobre a margem do Rio 2. Opa! Espero. Com certeza. Obrigado a todos. Obrigado por chegar até aqui. Mais uma vez, o podcast SA chega ao seu final.